E aí, será que vale fechar a defesa do Botafogo? Qual é o melhor capitão para a rodada? Essas são as principais dúvidas dos cartoleiros. E nesse vídeo eu vou procurar responder essa e outras dúvidas e também passar dicas em todas as posições para te ajudar a mitar na rodada 33 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, é para falar de cartola da rodada 33. E para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, Fantasy Game, futebol de modo geral. Então, sempre focado muito em dados e estatísticas. Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, né? Então a gente vai falar uma rodada que o mercado abriu na quinta-feira de madrugada, vai fechar no sábado, então uma rodada bem rápida aí. Fazendo um resumo, o que a gente vai fazer aqui no vídeo? Vamos analisar os confrontos, passar os melhores SGs e vamos montando o time, passando jogadores com mais probabilidade de participar de gol, jogador com melhor cruzamento de scout, sedimento do adversário, enfim, passando muitas dicas. Uma rodada que muita gente tem falado que não tem como diferenciar. Vamos tentar também ajudar o pessoal que precisa tirar pontos e passar umas dicas mais ousadas aí, tá? Então, tudo isso que a gente vai ter no vídeo. Mas antes, quero falar um pouquinho do desempenho nosso na última rodada, como a gente sempre faz. Vou tentar falar um pouquinho mais rápido aí, para a gente não perder tanto tempo. Mas enfim, a gente fez 88,86 pontos. Foi um bom desempenho do nosso time, eu gostei bastante, tá? Algumas coisas que deram bastante certo. Primeiro, a apostinha no Wesley deu bastante certo. Faixa de capitão no Alan Patrick deu muito certo também. Achei interessante, tô até mostrando para vocês aqui. A gente pegou os principais SGs da rodada aqui pela nossa análise, a gente vai trazer nesse vídeo também. E aí tinha o Inter, Botafogo e Bragantino com os principais SGs para rodada. E os três conseguiram. Então, isso ajudou bastante a gente a conseguir uma boa pontuação, tá? Outra coisa que eu achei bem bacana aqui a gente trouxe a nossa planilha de score aqui, que a gente vai trazer também para os atacantes. E, por exemplo, o Garro, o Alan Patrick eram jogadores que tinham muito potencial e eles acabaram indo bem, então isso ajudou bastante a gente conseguir uma boa pontuação, tá? Decepção ficou por conta do Matheus Pereira. Não entendi por que o Diniz tirou ele ali com 13 minutos de jogo. O Cruzeiro tava precisando ganhar o jogo, o Cruzeiro tava perdendo, o Diniz foi lá e tirou. O Diniz é meio maluco, né? Enfim, não entendi, mas foi a nossa principal decepção. Se ele tivesse ido bem, se a gente tivesse colocado um Garro ali, a gente podia ter conseguido uma baita mitada ali na rodada, tá? Tinha conseguido passar de 100 pontos aí com certeza. Mas faz parte, bora para a próxima rodada. Convido você aí que está assistindo esse vídeo que está como estreia, a deixar nos comentários quantos pontos você fez, tá? Nessa última rodada. E também suas dúvidas para a rodada, tá, pessoal? Eu vou tentar estar respondendo aí, enquanto esse vídeo tá rolando como estreia, eu vou tentar responder as dúvidas de vocês, então deixem aí. Pô, Eduardo, não tô assistindo esse vídeo aqui como estreia, o que que eu faço? Deixa nos comentários aqui suas dúvidas também, tá? Sua pontuação. E eu tenho certeza que até o final do vídeo aí eu vou responder as suas dúvidas aqui mesmo, tá? Então acompanhe o vídeo até o final que vai ser respondida todas as suas dúvidas aí, né? Então vamos lá, pessoal, fala um pouquinho da próxima rodada. Então, a rodada começa, na verdade, aqui na sexta-feira, com Internacional e Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Mas esses jogos não vão valer para rodada, tá? Infelizmente, porque a gente teria várias opções boas aqui, né? Borrell, Wesley, Alan Patrick, Estevão, Veiga, enfim, várias opções interessantes para escalar. A rodada começa de verdade no sábado, às 4h30, com dois jogos: Vitória e Corinthians e Botafogo e Cuiabá. Então a gente vai ter a escalação desses dois jogos, tá? E já anotem na agenda de vocês, mais um motivo para vocês ativarem o sininho aí, para não perder quando é que sai vídeo novo e tudo mais. A gente vai ter live às 2h30 amanhã, tá? Para a gente poder pegar essas escalações, tirar umas dúvidas finais da rapaziada. Então, anotem na agenda de vocês, 2h30 live amanhã, tá? Agora eu vou começar a analisar os confrontos aí com vocês, tá? Vou usar bastante aqui o Joga 10 News, o Flash Score e o SofaScore, que acho que são sites que ajudam bastante a gente fazer as análises aí, tá? Então, vamos lá. Não vai valer Internacional e Fluminense, não vai valer Palmeiras e Grêmio. Não gosto muito quando não valem jogos para rodada. A gente vai ter só 7 jogos na rodada, né? Flamengo e Atlético Mineiro também não vai valer, que jogam lá na quarta-feira, né? Porque a gente acaba ficando com menos opções, é mais difícil de diferenciar, né? Mas vamos lá. Começar com o principal confronto da rodada, tá? Botafogo e Cuiabá.
E aí muita gente tem me perguntado, Eduardo, vale fechar a defesa do Botafogo? Então, primeira coisa, pessoal, o Botafogo é disparadaço, o principal favorito da rodada. Ah, mas o Botafogo é pipoqueiro. Ah, mas no ano passado, na reta final, o Cuiabá ganhou de 1-0 do Botafogo lá no tapetinho, tudo mais, enfim. São várias teorias que podem ser criadas, tá? Eu respeito todas essas teorias, mas se a gente for olhar os números, olhar o que o campo está apresentando pra gente, o Botafogo é muito favorito, tá? É um time que não perdeu, se eu não me engano, tem uma derrota só no tapetinho, né? Lá. Os desempenhos que o Botafogo, como mandante, teve piores foi quando mandou um jogo em Brasília, no Maracanã. No tapetinho é um time muito forte. E o Cuiabá vive uma fase horrível, tá? O Cuiabá vem de 6 jogos sem marcar gol quando joga como visitante. E um detalhe interessante que até na última live que a gente fez com o Herbert, lá do canal Especialista, ele comentou. Nesses 6 jogos, o Cuiabá teve média de uma finalização por jogo só, tá? Então, é muita chance do Botafogo conseguir segurar esse G, é o principal favorito. Pelo menos, 2 jogadores e o técnico tem que ter no sistema defensivo. Sobre fechar a defesa, eu quero falar um pouco mais quando a gente vai passando as dicas por posição e a gente vai falando um pouquinho das estratégias de tirar ponto ou não, tá? Mas já adianto para vocês que, por exemplo, quem precisa tirar muito ponto fechar a defesa do Botafogo nem é a melhor estratégia, tá? Porque quase todo mundo vai fazer algo parecido com isso. Mas a gente fala um pouco mais quando a gente estiver montando nosso sistema defensivo ali no Cartola, tá? Mas Botafogo é SG excelente, tem que ter pelo menos 2 peças e o técnico, tá? E no setor ofensivo, a gente tem Luiz Henrique e Igor Jesus, que vão ser quase que unanimidades para a rodada, tá? São nomes muito fortes, aí é muito difícil de a gente saber qual que vai melhor. Eu vou tentar responder a dúvida depois lá, qual o melhor capitão para a rodada, mas são 2 nomes muito fortes. E fiquem de olho em Savarino e Almada, tá? Savarino tendo muita participação em gol, ele já tem 11 participações em gol aí no Campeonato Brasileiro. O Almada que a gente, uma rodada atrás, aí apostou no Almada, ele não fez nada. No último jogo, ele fez 7 pontos de média básica, coisa que ele não costumava fazer. Então, podem ser nomes interessantes para apostar também Savarino e Almada aí para a rodada, tá? Mas enfim, Botafogo super, super favorito aí, difícil de fugir. E no próximo jogo aqui, Vitória e Corinthians, tá? E aí, como eu falei para vocês, quero mostrar aqui no Flash Score. Muita gente tem falado assim: ah, a fase do Corinthians é excelente, o Corinthians é favorito contra o Vitória. Realmente, o Corinthians é o quarto melhor desempenho aí pegando os últimos 5 jogos. 3 vitórias, um empate e uma derrota só nesses últimos 5 jogos. Mas o Vitória também vive uma fase muito boa. Então, nos últimos 5 jogos, o Vitória também vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E se a gente olhar, os dois times vêm de 3 vitórias seguidas, tá? Ah, mas o Corinthians está numa fase boa faz tempo, tá? São 10 jogos aí. O Corinthians tem o quarto melhor desempenho também se pegar os últimos 10 jogos. O Vitória também tem aqui, ó, 5 vitórias igual o Corinthians e 2 empates. Então, são dois times que estão numa ascensão muito grande. Eu acho que é um confronto muito parelho. Não acredito num favoritismo para nenhum dos dois lados. Acho que é um confronto muito parecido. Talvez, se eu não tivesse que ficar em cima do muro aqui, eu colocaria até um favoritismo pro Vitória, tá? Pelo desempenho do Vitória em casa. O Vitória vem de 3 vitórias seguidas em casa. A gente sabe que o Corinthians costuma oscilar um pouco fora de casa. Então, assim, confronto muito equilibrado, tá? Não é clubismo, na última rodada até. Eu sou palmeirense, na última rodada eu falei para vocês que eu não ia escalar o Veiga e o Estevam aqui no time do canal, porque eu achava que era um confronto difícil. O Palmeiras poderia perder, mas aqui eu acho que é um confronto parelho, tá? Gosto muito do Mateuzinho do lado do Vitória e do Alejandro, tá? Acho que são 2 peças excelentes, mas gosto também de Garro e Yuri Alberto, tá? Vejo um jogo com potencial alto de gols, tá? Um jogo bem aberto, 2 times. Quem ganhar praticamente se livra do rebaixamento, então gosto muito das peças ofensivas, tá? Na defesa, de repente, o Hugo Souza, pensando nas defesas. O Vitória tá sem o Lucas Esteves, quem sabe um Wagner Leonardo, tá? Mas assim, SG eu não gosto muito desse jogo, prefiro as peças ofensivas, tá? E no próximo jogo aqui, Atlético Goianiense e Bragantino, um jogo com tendência de poucos gols, tá? O Bragantino que tá vivendo uma fase horrorosa. Se a gente pegar até o desempenho do Bragantino fora de casa, ó, Bragantino fora de casa marcou apenas 2 gols, não tem nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. E o time do Atlético Goianiense, apesar de ser o pior time do campeonato tecnicamente, tem melhorado um pouco o desempenho, tá? Os últimos 3 jogos do Atlético Goianiense em casa, ele pegou 3 SGs, tá? Então, eu vejo um jogo de poucos gols, tá? Acho que o Juninho Capixaba pode ser uma opção legal para pensando no SG. O time do Atlético Goianiense é um time que perde muita posse de bola ali pro lateral esquerdo. No último jogo ali, o Rubens conseguiu vários desarmes, fez 5 pontos de média básica. Então, o Capixaba é uma peça interessante. Pedro Henrique também pode ser um nome bacana aí para rodada, tá? Do lado do Atlético Goianiense, ficar de olho aqui no Ronaldo, pode ser um nome interessante.
E o Luiz Felipe também pode ser um nome interessante. Assim, todos nomes para quem precisa tirar muito ponto aí para rodada, tá? Mas é um jogo de poucos gols. No setor ofensivo não me agrada ninguém aí para rodada, tá? Próximo jogo que a gente tem aqui, Cruzeiro e Criciúma, tá? E aí muita gente vai falar, pô, Cruzeiro é favoritaço pra rodada, o Criciúma tá vivendo um momento horrível, tal. Criciúma fora de casa, 3 derrotas aí, 3 jogos sem vencer, tomando um monte de gol, né? Perdeu do Inter, tomou gol do Botafogo, tomou gol do Bahia, tomou goleada do Palmeiras. Mas a fase do Cruzeiro também é muito ruim no Brasileirão, tá? O Cruzeiro vem de um desempenho muito fraco realmente no Brasileirão. O Diniz tem se complicado. Aí no último jogo tirou o Matheus Pereira que eu não entendi, enfim. Mas ainda acho que o Cruzeiro é favorito, tá? Eduardo, você confia nesse dia do Cruzeiro? Mais ou menos, tá? Nos últimos 5 jogos em casa, o Cruzeiro tomou gol em todos, tá? E mesmo assim o William tem feito um bom desempenho. Então, assim, se eu tivesse que falar uma peça defensiva do Cruzeiro, seria só o William mesmo, tá? Porque ele entrega muito ponto de média básica, ele é um cara que consegue muitos desarmes, tem o pênalti a seu favor, é um lateral ofensivo, mas assim, o resto da defesa eu não confio. No ataque, destaque aqui para o Caio Jorge, tá? Caio Jorge tem melhorado muito com o Diniz. Ele, na Sul-Americana, nos 4 últimos jogos da Sul-Americana, ele fez 4 gols. No Brasileirão não tem marcado, mas tem gerado muita média básica, tá? Então pode ser um nome bem interessante aí para vocês escalarem. E o Matheus Pereira é craque de bola. Fiquei preocupado com essa questão dele ser substituído cedo. Não entendi. Vamos ver se a gente acompanha um pouco as notícias para tentar entender se teve alguma questão física. Enfim, não entendi muito essa do Diniz aí, tá? Mas o Cruzeiro é bem favorito. Só preocupar aí com essa questão do Diniz fazendo umas maluquices aí nas escalações, como já é de lei, mas é um time que ofensivamente cria bastante, tá? E no próximo jogo, Fortaleza e Vasco, tá? Acho o Fortaleza favorito. O Fortaleza que é o melhor mandante da competição, inclusive à frente do Botafogo. Fortaleza não perdeu nenhum jogo em casa, tá? Tem 12 vitórias e quatro empates aí. Enfrenta o Vasco, pessoal, que depois da Copa do Brasil, o Vasco parece que entrou meio em depressão, né? É um time que tem tomado muitos gols, o time do Vasco. Se a gente pegar os últimos 3 jogos do Vasco aí, ó, cadê? Os últimos 3 jogos. Tomou 3-0 do Botafogo. Antes desse jogo, fora de casa, tinha tomado 3-0 do São Paulo. E mesmo a vitória, por exemplo, contra o Bahia, foi um 3-2, acabou tomando 2 gols. Então, tem sido um time que tá tropeçando muito defensivamente. A gente sabe que tem várias falhas defensivas ali, né? Maicon e Léo Pelé é uma zaga muito frágil, né? Léo Jardim que salva muito. Então, eu acho que o Fortaleza é favorito. Olho aqui no Kusevich, é um zagueiro que me agrada bastante para rodada, vai bem na bola aérea. Olho no João Ricardo também, que é um goleiro que faz muitas defesas. E no setor ofensivo, assim, o Lucero tá vendo uma fase horrível, né? O Lucero não consegue marcar gols, fase deplorável, mas tem o pênalti, é o centroavante do time. Eu gosto muito do Marinho, tá? Acho que o Marinho é uma baita opção. É aquele cara que a gente sabe que é de cartola, é aquele cara chuta-chuta, gera média básica, sofre falta, tem suas participações em gol, cobra algumas bolas paradas, então se o Marinho for pro jogo, é uma baita opção, tá? No Joga 10 ele tá provável, no Cartola ele tá em dúvida, tá? Então a gente tem que ficar de olho nas notícias aí. Eu acho que a gente vai ter alguma notícia, vamos ficar de olho aí, tá? E olho também no Emmanuel Martinez, tá? É um meio de campo que me agrada aí pra rodada, tem bastante média básica. Juventude e Bahia, tá? Acho que é um jogo de desesperados. O Juventude em casa tá vendo uma fase horrível, tá? Se vocês olharem ali no Flash Score, em casa, o Juventude, que já foi um time que se notabilizou por ser um time muito forte, tá vendo uma fase horrível aí, não consegue ganhar uma vitória só nos últimos 5 jogos. Entrou na zona de rebaixamento, acho que tá se encaminhando para um rebaixamento. Só que o Bahia também tá vivendo uma fase ruim, tá? Eu acho que é um jogo com tendência de gols. Gosto aqui do Ronaldo do Juventude. Tá indo entre Nenê e Mandaca. Qualquer um desses três que jogar pode ser uma peça de ousadia aí para rodada. O Bahia tem sofrido muitos pontos de meia aí, então quem jogar aqui pode ser uma peça interessante. Olho no Ederson Carioca. O Gilberto é um cara que tem a lei do ex aí contra o Bahia, né? Do lado do Bahia a gente tem o Everton Ribeiro, o Lúcio Rodrigues, mas assim, tudo jogador de aposta aí para rodada, tá? Mas é um jogo de gols aqui, tá? E finalmente, vindo pro último jogo que tá disponível para rodada, São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo que melhorou muito seu desempenho aí. Se a gente pegar o São Paulo aqui nos últimos 5 jogos, né? O São Paulo cresceu bastante de produtividade. É o terceiro melhor mandante da competição. Vai muito bem no Morumbi. E o Cap, né, pessoal? Eu achei que o Cap ia engrenar depois daquela vitória ali que ele conseguiu com o time do Cruzeiro, mas realmente pegou vitória, perdeu, tá se complicando aí no Brasileirão. Eu acho que o São Paulo é bem favorito. Lucas Moura é unanimidade para a rodada, tá? Não tem como deixar de fora o Lucas Moura, gerando muita média básica, participando de gol, coador de pênalti, enfim, potencial muito para a rodada, tá? E a gente fica na dúvida ali, Luciano, Caleri,
Caleri vem numa fase complicada, mas ele gosta de jogar no Morumbi. O Luciano tá vendo uma fase melhor ali de média básica e tudo mais, então pode ser uma dobra interessante para a rodada, tá? No setor defensivo, o Arboleda seria uma baita opção. Ele sentiu um probleminha físico no treino. Vamos ficar de olho na notícia se ele vai para o jogo ou não. Mas se ele não for, o Sabino tem jogado muito bem, tá? Para Cartola. Então o Sabino pode substituir bem ele aqui. De olho também no Igor Vinícius, pode ser uma peça interessante aí para SG, tá? Então, essa análise de confrontos que a gente tem, uma rodada com menos confrontos, né? Flamengo e Atlético Mineiro também não vale para rodada, né? Então, a gente tem que ver essas peças que tem disponível e escalar nosso time, tá? Vamos mostrar aqui para vocês nosso mapa do SG para rodada, tá? É um material que a gente traz probabilidade de vitória, probabilidade de SG aqui, um material com bastante estatística. Eu olho o algoritmo próprio que eu tenho, mas eu olho também site de casa de aposta, a Universidade Federal de Minas Gerais, que também traz bastante estatística aí. E é o que eu falei, o Botafogo é o principal favorito para a rodada, tá? Principal probabilidade de vitória, principal probabilidade de SG. O time do Cuiabá é o time que tem menor chance de vitória, menor chance de SG, tá? Então é difícil de fugir do nome do Botafogo. Depois a gente tem o São Paulo, com uma probabilidade de vitória boa, por isso que eu falei que o Lucas Moura é unânime. Dá para pensar num SG do São Paulo ali, uma ou outra peça, tá? Depois, principal probabilidade de vitória, aparece aqui o time do Fortaleza, tá? Então a gente pode ficar de olho. O Cruzeiro aparece com um bom SG, mas eu não tenho confiado. Acho que muito desse SG é mais pelo Criciúma tá numa fase ruim, tá? E esses quatro são os principais favoritos. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem os principais SGs e principais favoritos, e o resto dos confrontos são mais parelhos. Então a gente tem aqui Atlético Goianiense e Bragantino, probabilidade próxima aqui de vitória, probabilidade próxima de SG, um jogo com tendência de poucos gols. Corinthians e Vitória, Bahia e Juventude, jogo com tendência de mais gols, tá? Probabilidade de SG de todos esses jogos é menos de 30%. Então, mas também jogos bem parelhos aqui, tá? É isso, acho que isso dá um panorama bom aqui para a gente poder escalar o nosso time aí, já dá um bom guia para a gente poder escalar. Eu chamo de mapa da SG, mapa de confronto, que realmente é um mapa para a gente poder escalar o nosso time, tá? E agora a gente vai começar a efetivamente escalar o nosso time, passar as dicas por posição para vocês. Vamos falar de jogadores que podem ser bom para tirar ponto. Enfim, acho que pode ser, vai ajudar bastante a gente aqui, tá? Antes disso, pessoal, só deixa eu pedir para vocês que estão assistindo esse vídeo aqui como estreia ou quem está assistindo depois, para deixar o like, tá? É muito importante, ajuda demais mesmo, tá? Não custa nada deixar o like aqui pra gente. Vamos colocar aqui a nossa meta tradicional de likes. 300 likes, a gente traz um conteúdo diferente amanhã na live, lá, algum conteúdo dos sócios, alguma tabela diferente, alguma análise estatística, probabilidade de participar de gol, a gente traz. Eu já vou trazer aqui no vídeo de atacantes para vocês, probabilidade de participar de gol, mas se vocês conseguirem bater a meta de, vamos colocar 350 likes, vocês têm conseguido? Bater essa meta aí, a gente mostra algum conteúdo na live de amanhã, tá? Pedir também para vocês, a gente bateu os 4.600 inscritos, tá? Cara, eu tô muito confiante que a gente vai chegar nos 5.000. Vocês têm dado uma moral muito grande pra gente, então pedir essa moral de novo, de se inscrever no canal, tá? É de graça e ajuda muito, tá? Vamos dar essa moral pra gente. E um último pedido bem rápido, eu vou deixar aqui nos comentários fixado, tá? Junto com o nosso grupo gratuito do WhatsApp, junto com o plano de sócios, esse formulário do Google para vocês preencherem. É uma pesquisa de mercado, eu chamei aqui, mas é para vocês me contarem se vocês gostam do conteúdo aqui, quais são os conteúdos que vocês mais gostam, para vocês darem sugestões de pontos positivos e negativos que tem no canal, coisas que podem melhorar, tá? Novas análises que vocês pensam que a gente pode trazer aqui. É um feedback que eu quero ter para conseguir melhorar sempre o conteúdo para vocês, tá? Então, quem puder preencher, dura uns 5 minutinhos para preencher esse formulário. Depois que terminar de assistir o vídeo, vai lá e preenche esse formulário que vai ajudar bastante aqui, tá? A gente depois tem outras abas aqui para vocês falarem de outros canais que vocês acompanham, plano de sócio e tudo mais, mas principal página aqui é essa primeira, tá? Então, quem puder dar essa moral pra gente ajuda demais mesmo, tá? Siga a gente também no Instagram, eu sempre comento aí. Enfim, dados os avisos, vamos agora passar para as dicas por posição. E eu quero começar falando dessa questão de se vale a pena fechar a defesa do Botafogo ou não. E eu quero começar falando disso sobre as laterais, tá? E a partir das laterais, a gente vai conseguir falar sobre essa questão de fechar defesas, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês os atletas favoritos, e para mim são o William, Vitinho, Alex Telles e Igor Vinícius, tá? E aí, eu quero trazer para vocês nossa planilha de comparação aqui, tá? Que a gente compara vários jogadores. Eu já até deixei no jeito aqui para colocar, então vamos colocar aqui Alex Telles,
Vitinho, aqui o William, William, e aqui o Igor Vinícius, tá? Que eu acho que também tem bastante potencial para rodada aqui. E a gente vai fazer uma comparação estatísticas deles, tá? Então, olha aqui, ó. Se vocês olharem, o William, ele tem o cedimento muito bom para ele. O William tá com um cedimento muito bacana. A média do William também tá muito boa. A média básica, desarme pro jogo. Então, assim, o William ganha em vários critérios estatísticos, tá? Tanto do Vitinho como do Alex Telles. E um detalhe interessante é que o Alex Telles, pessoal, é o cara que vocês olharem aqui, o azul escuro, é um cara que ele não tem muita média, não tem muita média básica, não tem muito desarme, tá? Então, ele tem vários critérios contra ele, tá? O outro cara que aparece também muito bem aqui, que eu até destaquei porque realmente o gráfico dele tá muito bom aqui em azul clarinho, é o Igor Vinícius, tá? Então, assim, se a gente olhar nessa rodada e olhar só a questão estatística de desarme, de cedimento do adversário, o William e o Igor Vinícius estariam à frente do Vitinho e do Alex Telles, tá? Mas o Vitinho e o Alex Telles têm uma probabilidade de SG maior, bem maior. Os dois têm um potencial ofensivo muito grande, tá? O time do Cuiabá tem cedido alguns potenciais ofensivos. E um destaque que eu quero trazer para vocês aqui, não sei se vocês perceberam isso, mas no jogo entre Botafogo e Vasco, teve um pênalti pro Botafogo, que foi anulado depois, né? Porque foi fora da área. E quem pegou a bola para bater o pênalti foi o Alex Telles, tá? Ele que pegou a bola para bater. Ele cobrou algumas vezes quando ele jogava lá no Porto, então ele é um bom cobrador de pênaltis. Então pode ser que ele seja o cobrador. Então, assim, qual que é a minha. Por que, que eu acho que isso é importante para a gente poder falar sobre se vale a pena fechar ou não a defesa do Botafogo? Vocês vão ver que aqui na zaga, eu acho que principalmente sem o Arboleda, o Bastos e o Alexandre Barbosa crescem muito de potencial. E aí minha dúvida é: será que a gente vai com a fechamento do Botafogo ou será que a gente vai para o potencial estatístico com William e Vitinho, ou Igor Vinícius e Vitinho, ou Igor Vinícius e William de repente? Eu acho que essa é uma questão que vocês têm que ponderar. Minha opinião, se você está atrás nas ligas, tipo 50 pontos por aí, eu acho que vale a pena fechar a zaga do Botafogo. Pô, mas você não recomenda fechar a zaga quando o time está muito ponto atrás e tudo mais? Sim, mas nessa rodada, para você tirar muito ponto, pessoal, o indicado para vocês é vocês irem com pouca peça do Botafogo, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas vai pelo menos. Olha isso, como é que tá os mais escalados. Os mais escalados. Tá com 4 peças do Botafogo e só uma do Cruzeiro, tá? Então, a ousadia nessa rodada é não ir com as peças do Botafogo, é o contrário, tá? Eu acho que, por exemplo, o time dos mais escalados vai ter Vitinho e uma pecinha do São Paulo aqui, ou João Ricardo no gol. Então, se você fechar a defesa toda do Botafogo, você vai ter dois SGs diferentes aí para tirar, tá? De novo, repetindo, eu acho que o mais seguro para a rodada é colocar William e Vitinho, que o Vitinho tá acima do Alex Telles, tá? Aqui na zaga colocar Alexander Barbosa, pode ser o Bastos ou pode ser uma peça do São Paulo. E aí colocar aqui no gol o John ou o João Ricardo. Já vamos falar sobre isso daí, tá? Eu, por enquanto, depois de olhar essa questão do pênalti, eu quero fazer essa aposta, tá? Vou com Vitinho e Alex Telles aqui, mas é uma dúvida que eu tô bem grande que eu vou manter ali pro final da live, tá? Se eu vou mesmo com o Alex Telles ou se eu vou com o Vitinho aqui no meu time, tá? Por enquanto eu vou fazer essa aposta pensando que o Alex Telles tem um potencial de bola parada e de pênalti aí e tentar buscar tirar uns pontinhos com ele aqui, tá? De novo, repetindo aí, o Cruzeiro não tem conseguido segurar muito SG. Mas, ó, esse é os melhores laterais. E vocês viram aí na comparação estatística que o Igor Vinícius e o William estão até na frente de Alex Telles e Vitinho, tá? Mas é isso. Vamos agora para falar aqui do goleiro. E aí eu coloquei aqui os favoritos para vocês, João Ricardo e John, tá? Só uma questão, os laterais, eu acho que vocês poderiam pensar ainda no Mancuso do Fortaleza e no Juninho Capixaba do Bragantino, seriam opções interessantes aí para vocês escalarem, tá? No gol, eu acho que a gente tem uma disputa bem clara aqui entre João Ricardo e John, tá? Se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, acho que fica bem claro como é que essa disputa se dá, tá? O John tem um potencial bem maior de SG, mas, como eu adiantei para vocês aí, comentei com vocês, é, o, o John, ele vai ter um potencial de fazer defesas bem abaixo, tá? Bem abaixo mesmo. Por quê? O time do Cuiabá cedeu SG em todos os jogos e a média de 6,2. Por quê? Porque é o que eu falei, o Cuiabá finaliza uma vez por jogo. É uma vez. Ou o Cuiabá marca o gol nessa finalização, e aí o John vai sair com -1, não vai ter jeito. Ou então ele vai pegar o SG e vai fazer 6 pontos, tá? E o João Ricardo? O João Ricardo já tem um SG um pouquinho mais ousado, porque o time do Vasco ele tem um Verratti, tem um Coutinho, tem um Payet, tem peças mais interessantes.
na frente, mas vai ser um time que vai finalizar mais. O João Ricardo é um goleiro que faz bastante defesa, então assim, quer um goleiro que tem um potencial de sair ali com 3, 4 pontos? Vai ser o João Ricardo. Quer um goleiro que tem um potencial maior de SG? É o John, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu acho que o time, pra quem é líder, vai estar com Vitinho, Alexander Barbosa e Bastos, William e João Ricardo, tá? Então, eu vou fazer a aposta para tirar a ponta e fechar o Botafogo, tá? Vou com o John aqui no meu time. Provavelmente a gente vai fazer ali o antinegativo, né? Vai tentar fazer o antinegativo ali. Por exemplo, a gente vai ter o Everton para escalar e fazer o antinegativo. A gente vai ter a escalação do Botafogo, então vai dar para fazer antinegativo em todas as posições aí. Vai ajudar bastante a gente por isso, tá? Mas por enquanto eu vou fechar o Botafogo assim, tá? Mas como eu falei, João Ricardo também seria uma opção legal. Olho no Rafael do São Paulo também pode ser uma opção interessante. No Cássio do Cruzeiro também pode ser uma opção um pouco mais ousada, tá? Mas para mim é John ou João Ricardo as principais opções que você tem aí na rodada, pensando estatisticamente, tá? E vindo aqui para a zaga, pessoal, vocês viram na última rodada, né, que a gente tinha escalado o Eduardo Santos do Bragantino. Ele fez 8,30 e o Pedro Henrique fez 8,40. E eu venho alertando isso a vocês há muito tempo, tá? Na última rodada, a inteligência artificial nossa, que a gente traz aí para vocês, que a gente manda para os sócios, indicou para a gente os zagueiros do Bragantino, tá? Com um potencial muito grande para a rodada. Porque o Cuiabá tem cedido muito desarme para zagueiro, tem tomado gol de cabeça, cedido SG é disparadaço o time que mais cede. Vamos até mostrar aqui no Cartão FC Brasil para vocês verem isso, que acho que ajuda bastante a gente clarificar por que eu vou fazer a dobra, tá? Vamos colocar aqui o Alexander Barbosa e dar uma olhadinha nisso daqui. Olha isso daqui. Olha o Cuiabá. 8,3 e 8,4, 7,9 para Adriano Martins, 10,7 para o Cardona, 8,2 para o Kusevich, gol do Mercado, gol do Murilo, média cedida de 8,81, tá, para zagueiros. Então, eu acho que eu vou fazer essa aposta de fechar o Bastos e o Alexander Barbosa, tá? Mas como eu falei para vocês, quem quisesse fazer alguma outra aposta e não quisesse fechar eles, olho nos zagueiros do São Paulo, tá? Fica de olho quem que vai pro jogo, se vai mesmo o Arboleda. Mas, cara, Cadê? Não tá provável aqui. O Sabino tem feito um ótimo campeonato. Deixa eu até trazer os favoritos aqui, ó. Tirados prováveis e trazer os favoritos aqui, ó. Sabino. Cara, ele tem jogado muito bem, gerado muita média básica, ele é uma opção legal. E eu trouxe o Brits aqui, porque ele tá provável aqui no Cartola, mas vocês viram que no Joga 10 quem tá provável é o Kusevich, tá? Então o Kusevich também pode ser uma opção bem interessante para quem não quiser fechar a zaga do Botafogo. Então, por exemplo, Eduardo, tô precisando tirar muito ponto. Recomendo para vocês colocar aqui, por exemplo, João Ricardo e Kusevich ou Brits. Aqui colocar o Arboleda ou o Sabino e o Igor Vinícius e colocar o William. Não ir com nenhuma peça do Botafogo. Se de repente o Botafogo toma um gol, todo mundo vai fechar, você pode conseguir tirar os seus 100, 50, 80 pontos de diferença, tá? Se você tá ali a 70 pontos, 60 pontos, 50, já recomendo para você fechar a zaga do Botafogo. Eduardo, tô liderando, eu tô a 20, 30 pontos do líder. O que você recomenda? Daí já recomendo você vir aqui, por exemplo, com o William e com o João Ricardo aqui no gol, tá? São estratégias aí para rodada. Por enquanto, eu tô pensando em fechar essa zaga do Botafogo, tá? Técnico para rodada, para mim, o principal favorito é o Arthur Jorge, tá? Mas para mim, o segundo melhor técnico para rodada é o Zubeldia, tá? Seria um técnico interessante. Aí o São Paulo é o segundo principal favorito. E gosto muito do Vojvoda também como técnico aqui para rodada, tá? São os três principais, mas realmente o Arthur Jorge acaba ficando bem à frente dos outros, porque é o principal favorito, tá? Então, estamos fechados assim no na nossa zaga, tá? Vindo aqui para o meio de campo, tá, pessoal? Daqui a pouquinho a gente vai trazer ali o nosso material estatístico de atacantes, tá? Com probabilidade de participar de gol e tudo mais. E eu quero trazer o único cara que eu acho que pode competir na faixa de capitão, e a gente vai falar ali do melhor capitão para a rodada, com o Igor Jesus e o Luiz Henrique, que é o Lucas Moura, tá? Eu nem coloquei ele como favorito, porque para mim ele é uma unanimidade, tá? Para mim não é nem questão que ele é favorito, ele é unânime, não tem como tirar, tá? Até trazendo para vocês aqui no nosso dashboard, que a gente traz aqui para o pessoal, olha isso daqui, ó. Vamos filtrar os meias. Meias. E vamos trazer aqui o São. Olha, o Lucas Moura é o meia com melhor média, vocês podem ver aqui, ó. O Lucas. Se a gente filtrar como mandante, ele acaba perdendo para o Garro, mas depois vem ele aqui e um destaque interessante. De 12 jogos que o Lucas fez jogando no Morumbi, em 10 ele passou de 5 pontos, tá? Então ele tem uma regularidade muito grande, média baixa, cobrador de pênalti, minutagem alta. Então eu gosto muito do Lucas Moura, para mim é unanimidade total para rodada, tá?
E aí, para fechar o meio, eu acho que a gente tem algumas opções e eu acho que essas duas vagas do meio de campo estão totalmente em aberto, tá? Trouxe aqui para vocês o Garro e o Mateuzinho que se enfrentam, tá? Eu, particularmente, não gosto muito do Garro quando joga fora de casa. Ele é um cara que não costuma desempenhar tão bem. Se vocês até olharem aqui, ó, olha a média do Garro como mandante. Olha isso. Vou mostrar aqui no dashboard. Média do Garro mandante, 9,77. Média do Garro como visitante, 4,29. Cai bastante, tá? Então, por enquanto, eu não vou escalar o Garro aqui no meu time, tá? O Mateuzinho já é um cara que tem muita média quando joga em casa, tá? Eu gosto muito do Mateuzinho, só que é um confronto complicado, né? O time do Corinthians tá vendo um momento muito bom, então também não vou escalar o Mateuzinho aqui no meu time, tá? Mas acho que são duas opções legais. Eu tô na luta para fechar duas vagas entre Matheus Pereira, Almada, Emanuel Martinez e Mandaca, tá? Infelizmente o Mandaca acabou ficando nulo ali, mas olha isso daqui, deixa eu trazer para vocês o sedimento. O time que mais cede ponto para meia é o time do Juventude, tá? Mas é muito por causa daquela mitada do Veiga, vocês veem que a recorrência não é tão grande assim. Mas aí a gente vê aqui, o Bahia cedendo muito ponto, por isso que eu falei que o Mandak é uma opção bacana, tá? Com uma recorrência muito grande. Eu gostaria muito de escalar o Mandak, ele tem muita média básica, ele é muito ofensivo, finaliza muito, só que ele tá em dúvida, então eu não vou escalar ele por causa disso, tá? Depois a gente tem o Criciúma cedendo muito ponto, e até na última rodada a gente colocou o Alan Patrick de capitão, e eu vou colocar aqui o Matheus Pereira no nosso time por causa disso. Eu tenho falado há muitas rodadas que o time do Criciúma cede muito ponto para meia, tá? Muito mesmo. Então a gente vai colocar o Matheus Pereira. Confesso que eu tô com medinho ali dessa questão do Diniz. Vou apurar um pouco de notícia aí com vocês, mas se a gente tiver certeza que ele vai pro jogo, que não tem nenhuma treta entre eles, que ele tá bem fisicamente, ele vai estar aqui no nosso time, tá? E aí fico na dúvida entre o Almada e o Emanuel Martinez, tá? Vocês olharem aqui, ó, o time do Vasco cede bastante ponto para meia, então o Emmanuel Martinez seria uma opção bem bacana. O Corinthians também cede, então seria uma opção interessante. E a gente tem o Almada, né? Cara, por enquanto, eu vou colocar o Almada aqui no nosso time, tá? Eu coloquei ele umas rodadas atrás, ele me prejudicou muito, tá? Teve um desempenho lamentável o Almada. Mas assim, na última rodada ele girou bastante média básica. Deixa eu até mostrar para vocês aqui no Cartola FC Brasil. Botafogo, Almada. Vamos mostrar aqui para vocês. E vamos torcer para que nesse jogo ele vá bem, tá? Então, olha aqui, Almada, 7,8 de média básica, finalizou bastante, conseguiu desarmar. Torcer para que ele consiga repetir. Mas assim, eu tô muito em dúvida nessas duas vagas do meio, tá? Pode ser que eu pinte com um Mateuzinho aqui, com até o próprio Garro, Mandak, Emanuel Martinez, tá? Assim, é uma vaga muito em aberto essas duas vagas aqui do meio de campo, tá? E vindo aqui pro ataque, pessoal, os favoritos que a gente tem, para mim, são. Bom, eu não coloquei aqui o Igor Jesus e o Luiz Henrique, porque para mim eles são unanimidades para a rodada, tá? Tem que ter os dois no time, Luiz Henrique e cadê o Igor Jesus? Igor Jesus, para mim tem que ter os dois, não abro mão deles, tá? E aí, para fechar o ataque, eu trouxe alguns atletas favoritos aqui para vocês, tá? Eu já vou falar da dúvida entre Luiz Henrique e Igor Jesus, quem que a gente pode escalar de capitão, quem que é o melhor capitão para a rodada, tá? Mas deixa eu trazer aqui de novo, a provável. Para mim, a melhor opção para fechar esse ataque é ou ir pro Luciano, ou Savarino, ou Marinho, ou Caio Jorge, tá? E deixa eu trazer aqui para vocês nossa tabelinha de atacantes, tá? Aqui, ó, tabelinha de atacantes para vocês na área. Aqui, ó. Então, para quem não conhece, tá uma tabela que a gente manda para os sócios. Tem tabela de meia, de lateral, de zagueiro, de goleiro, de várias posições, tá? Quem quiser virar sócio, aliás, tá custando apenas R$ 24, tá? O plano de sócios aí para essa reta final de temporada, tá? R$ 24. Tem muito conteúdo, grupo exclusivo do WhatsApp, time exclusivo, é um conteúdo bem bacana. Vou deixar aqui nos comentários fixado para quem quiser virar sócio, tá? Mas enfim, voltando aqui para a tabela, a gente tem o Luiz Henrique e o Igor Jesus com a probabilidade de participar de gol altíssima, tá? Por isso que eu acho que eles são unanimidades para a rodada. E se a gente filtrar, Eduardo, depois deles, quem é o que tem mais probabilidade de participar de gol? Seria o Savarino, tá? Com 55%. Então, para quem tiver na loucura aí, quiser fechar o time do Botafogo com o Savarino, Igor Jesus e Luiz Henrique, eu acho que vale a pena, tá? Vocês olharem até no SofaScore aqui, o Savarino, ele tem mais participação em gol do que até mesmo o Igor Jesus e o Luiz Henrique, ó. Participações em gol. Vamos vir aqui, ó. Savarino, 11. E aí aqui, Luiz Henrique, 10. E mais para baixo ainda você vai achar que nem sei onde tá na tabela, o Igor Jesus com 6, tá? Então, eu acho que vale a pena essa aposta no Savarino, né? No Savalizo aí, tá jogando muita bola.
cora bola parada, é um baita jogador. O problema é que a média básica dele é horrível, né? Ele não gera média básica, então assim, se ele fizer gol, é 8 pontos, se ele não fizer, 0, tá? É isso. Então eu já tô pesando bastante a mão no Botafogo ali com o Almada. Se eu for com o Savarino, eu vou tirar o Almada e ir com outro meia, tá? Não recomendo você quadruplicar o Botafogo, acho que é um pouco demais. Até porque o Cuiabá não tem tomado tantos gols assim, tá? Tá, e depois? Depois a gente aparece aqui, Luciano e Caio Jorge, tá? Com uma probabilidade bem próxima. Então, para mim, seriam esses nomes para fechar. Eduardo, e o score da inteligência artificial, que ela vê o que ninguém vê, como é que tá? Tá ali o Marinho, tá, pessoal? Então, assim, o Marinho tá com média muito boa. Ele é um jogador de muita média básica, tá? O time do Vasco tem cedido muito ponto, é o time que mais cede para atacante, e ele tem um score muito bom na inteligência artificial, tá? E a gente ainda teria aqui, por exemplo, o Luciano muito bem, o Caio Jorge também interessante. Tá, Eduardo, então o que você recomenda? Você tá liderando suas ligas? Eu acho que eu fecharia aqui com o Luciano, tá? É um cara que tem uma média, um score da inteligência artificial legal e que tem uma probabilidade alta de participar de gol. Então é o que reúne uma segurança maior e tem bastante média básica. Eduardo, eu quero ousar um pouquinho. Recomendo para vocês ir com o Savarino e tirar o Almada aqui, tá? Você vai usar um pouquinho, porque o Botafogo tem um potencial ofensivo legal, mas ele tem menos média básica. Eduardo, quero usar muito, ninguém tá escalando. Marinho ou Caio Jorge, tá? São duas opções legais para você escalar. Por enquanto, minha indicação aqui vai ser o Marinho aqui no meu time, tá? Vou fechar com ele esse ataque. Ele tá provavelmente no Joga 10, a gente vai ter que ver as notícias para ver se ele vai pro jogo mesmo ou não, tá? Mas eu acho que ele vai pro jogo, se ele for, vai estar no nosso time aqui o Di Marinho, tá? Tô gostando bastante do desempenho dele. A gente fecha com uma triplicada do Botafogo, Lucas Moura, uma peça do Fortaleza e uma peça do Cruzeiro. São os principais favoritos aqui para a rodada, tá? Antes de escalar o capitão, que eu vou falar para vocês qual é o melhor capitão, vamos escalar rapidinho aqui o banco, tá? Provavelmente a gente vai fazer o hack aqui depois, mas vou colocar um banco aqui só para vocês verem como é que seria uma alternativa. Rafael, que nome interessante. Reserva aqui para o Alex Telles, a gente poderia trazer o Igor Vinícius, que eu falei que é uma opção bem bacana. Reserva aqui para o Alexandre Barbosa, a gente tem aqui o Eduardo Santos do Bragantino, acho que pode ser uma opção legal, mas eu gosto bastante do Brits do Fortaleza, vamos ver se ele vai para o jogo ou não. Por enquanto vou escalar ele. Reserva para o Almada, aqui a gente tem o Manuel Martinez, que é um cara que me agrada bastante, mas tem também o Mandaca, do Juventude, que é o nome que me agrada. Como o Mandaca tá em dúvida, por enquanto eu vou com o Emanuel Martinez do Fortaleza, tá? E no ataque, um reserva pro Marinho pode ser o Caio Jorge, tá? Então o bom é que a gente consegue montar um bom banco de reservas aqui, tá? E para finalizar, capitão para rodada, pessoal. Voltando aqui para a tabela, vocês vão ver que assim, Igor Jesus. Opa, tô na tabela errada. Ué, ataca. Ah, aqui, deixa eu filtrar aqui. Maior. Então vocês veem que Igor Jesus tem 60% de chance de participar de gol, Luiz Henrique 59. Score 6,79 aqui pro Luiz Henrique, 6,61 pro Igor Jesus. Tipo, é empate técnico entre eles. Agora, aqui dá uma diferença, tá? O Luiz Henrique tem muito mais média básica e acho que tá vendo um momento um pouquinho melhor do que o Igor Jesus. Então, assim, na minha opinião, um capitão mais seguro para a rodada seria realmente Luiz Henrique, tá? Eu acho que é bem parelho, Luiz Henrique e Igor Jesus. Então, assim, quem tá liderando as ligas, acho que vai mais pro Luiz Henrique. Eduardo, preciso tirar ponto, preciso diferenciar um pouco, vai com o Igor Jesus. Eduardo, quem que vai ser o seu capitão? Não vai ser nenhum dos dois, minha rapaziada. Meu capitão vai ser o Lucas Moura, tá? Então a gente vai fazer uma aposta bem ousada aqui no Lucas. Por quê? O Luiz Henrique e o Igor Jesus, eles têm uma sombra. Tá voltando o Júnior Santos, eles têm sido substituídos ao longo do tempo e eles não têm o pênalti, tá? Nenhum dos dois é o cobrador de pênalti oficial do Botafogo. Ou é o Almada ou é o Alex Telles, tá? Então acho que isso é um pouquinho prejudicial para eles. Ainda acho que eles estão à frente do Lucas Moura. Mas o Lucas tem muita média básica. Eu mostrei para vocês ali a regularidade que ele tem. Dificilmente ele baixa de 5 pontos. Ele tem o pênalti. Ele é unânime no São Paulo. Ele não sai de jeito nenhum. Fica os 90 minutos. Participa de gol. É o craque do time, jogando muita bola. Então eu vou fazer uma aposta ousada aqui no Lucas Moura do São Paulo, tá? Por essa ninguém esperava. Então convido vocês a deixarem nos comentários quem que vai ser o seu capitão para a rodada e quem que vai ser a sua apostinha, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Ficou um pouco mais longo porque era uma rodada que estava tudo junto ali. Mas é isso. Ativa o sininho aí para não perder a live também. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram. É isso, até a próxima. Falou!